TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Olá! Em outubro, o Ministério Público de Minas realiza o Congresso do Tribunal do Júri. E um dos temas que serão discutidos é a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que acaba finalmente com a tese da legítima defesa da honra, usada para atenuar penas de réus em caso de feminicídio ou agressão contra mulheres. Este é o tema do Além das Montanhas de hoje. Participam deste programa a mestre e doutora em Sociologia, Elizabeth Fleury, integrante do movimento Quem Ama Não Mata e pesquisadora da Fiocruz, da qual é servidora há 36 anos. Ao meu lado, a delegada Ingrid Estevam, que atua no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Minas há 10 anos e é chefe do Núcleo Especializado em Investigação de Feminicídios desde 2019. Também aqui presente no estúdio, o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas, Cláudio Barros, que atua no primeiro Tribunal do Júri na comarca de Belo Horizonte desde 2008 e é coordenador da COJUR, a Coordenadoria Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TV MP. Eu queria começar perguntando, doutor Cláudio, como é que surgiu essa tese? Por que ela foi aceita na Justiça? Laura, primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma honra poder estar aqui no seu programa novamente, especialmente hoje, ao lado de pessoas ilustres, como a doutora Ingrid. Uma honra poder dividir a mesa com a doutora Ingrid, competente e combativa delegada de polícia, com a qual eu tenho a honra de trabalhar no combate aos crimes dolosos contra a vida, em especial os feminicídios, e a satisfação de também conhecer a professora Elizabeth. Laura, esse é um problema que remonta desde o Brasil colônia. Na ocasião já se previa, infelizmente, o direito do homem matar a mulher infiel. Isso caminhou para o Código Criminal de 1830, quando se extirpou essa figura antiga, mas mesmo assim havia a possibilidade diante de uma perturbação mental, não doença, mais precisamente indicativa de um ciúme, justificar esse comportamento do homem, de modo a amenizar o homicídio praticado do homem em detrimento da mulher. E em 1940 o Código finalmente acaba com essa figura estranha, para dizer o mínimo, ao dizer taxativamente no artigo 28 do Código Penal que nem a emoção, nem a paixão excluem a imputabilidade, ou seja, a responsabilidade penal. Não obstante, Laura, ou apesar disso, desde então, ainda utiliza ou utilizava a defesa em casos de homicídio, posteriormente o feminicídio, como veio a ser inserido através, tardiamente, da modificação do Código Penal, essa tese através de um discurso de retórica, na medida em que isso é levado ao conhecimento do Tribunal do Júri, o Tribunal Popular do Júri, onde 7 pessoas que formam o conselho de sentença decidem a respeito. Mais do que uma questão histórica e legislativa, há também ali uma questão psicológica. Por quê? Um psicólogo PhD pela Universidade de Michigan, que tem diversas obras, dentre as quais eu destaco Mentes Criminosas, diz de forma muito clara que não só o homicida recorrente, reincidente, mas também aquele tido como eventual ou aqueles que se dizem passionais, eu diria, professora, pseudo-passionais, porque nós sabemos que quem ama não mata, já diria Roberto Lira, né? Um dos maiores, se não o maior promotor de justiça de todos os tempos, doutora Ingrid, que o amor não está nos necrotérios, está nos berços. O amor não tira, o amor coloca pessoas no mundo. Que existe um traço em comum
do homicida, tanto recorrente como daquele eventual que se diz passional. Eles não aceitam qualquer tipo de contrariedade. Eles não aceitam se submeter à vontade do outro. São egoístas. São pessoas que querem impor a sua vontade à do outro. Assim também é o feminicida. E eles geralmente querem apresentar uma justificativa após a prática homicida. Daí porque surge como uma forma de justificar ou ao menos amenizar o seu comportamento homicida depois da prática criminosa, essa tese, que lamentavelmente perdurou longos anos e tardiamente agora, através dessa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, se veda a utilização disso que era uma tese que por muitos anos vingou e que por reiteradas vezes absolveu criminosos que mataram mulheres no Brasil. Elizabeth, por que você acha que demorou tanto tempo para que isso acontecesse? Eu me permito discordar um pouco da visão psicológica. Claro que eu estou no campo da sociologia e eu acho que as pessoas que cometem esses crimes, primeiro, estão completando lá no final o ciclo da violência, que se inicia com pequenas proibições, pequenas intervenções na vida íntima da mulher. Não pode usar essa roupa, não pode ir em tal lugar, não pode sair com suas amigas, não pode isso, não pode aquilo, para de frequentar seu ambiente que você frequentava antes de casar, etc. Né? Abusos que são cometidos. Você começa com isso, depois começa com um empurrão, com um tapa, com um arranhão, com, enfim, uma violência física, e você vai evoluindo. Tem aquela história do ciclo da violência que você faz as fases, aí tem a fase da lua de mel, aí depois o ciclo da violência ele é descrito como uma espiral, porque vai cada vez ficando mais violento e culmina com o assassinato, certo? O que isso significa? Isso é a expressão de uma cultura. Isso não é apenas uma expressão de um traço psicológico. Eu vou discordar disso, sim, veementemente. Isso é a expressão de como que a sociedade trata as mulheres dentro de uma cultura onde as mulheres eram detentoras de menos direito. Aí vou concordar com o doutor Cláudio, quando ele fala, remonta à colonização, lembrando daquelas leis manuelinas, né? Onde era permitido matar. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que há códigos que muitas vezes não estão na lei, que não estão escritos, mas estão inscritos nos corpos e na cultura das pessoas. De que os homens podem tudo e as mulheres podem aquilo que for permitido, né, dentro da estrutura da família. E muitas vezes as leis expressavam exatamente isso. Então, quando um tribunal de júri aceita a tese da legítima defesa da honra, isso está vindo diretamente ao encontro da cultura da sociedade, em que as mulheres são sempre suspeitas de algum delito. Ela morreu porque ela mereceu morrer, né? Então, quando a sociedade demora 4 décadas, ou seja, quase 2 gerações, para poder derrubar uma tese que é praticada e é aceita pelos grupos que representam aquela comunidade, você vê que a luta foi muito longa para se chegar a um resultado que é pífio, porque continua se matando mulheres. Mesmo que você não use a tese de legítima defesa da honra para incriminar aquela que faleceu, aquela que foi assassinada, há um referendo. Tem uma professora que trabalha com a questão do estupro, a professora Laura Rita Segato, ela se aposentou agora e voltou para Buenos Aires, mas ficou 30 anos na UNB. Ela trabalhou muito com a professora Lourdes Bandeira. Ela desenvolveu uma tese para interpretar a questão do estupro, dizendo que isso era uma espécie de um mandato que os grupos de homens têm, e quando eles cometem um estupro, eles estão renovando o domínio da masculinidade sobre a feminilidade, quer dizer, sobre as mulheres, sobre o território feminino. Eu sempre costumo dizer que a liberdade da mulher acaba na porta da rua. Se o homem pode e se sente à vontade para cometer esse tipo de delito, como aquela moça que foi abandonada, né, de noite, desacordada, e a pessoa se sentiu à vontade para pegar essa moça, botar nas costas. Olha a imagem. Olha a imagem das cavernas. O cara joga a mulher nas costas, vai para um campo de futebol para estuprar uma garota. Isso é um absurdo, né? Delegada, você considera que essa decisão do Supremo contribui para os inquéritos policiais, para o andamento deles de feminicídio, de agressão contra mulheres, no sentido de que isso vai dar mais confiança para vítimas e testemunhas deporem?
É importante ressaltar inicialmente que esse debate, essa comunicação entre nós para todos, ela retrata justamente a importância de se debater o tema do feminicídio, da violência contra a mulher, porque quando nós trazemos isso à mesa, nós estamos dando visibilidade para o tema e a partir disso construir elementos sociais, desconstruir culturas sociais e debater o tema, você consegue de alguma forma visualizar quais são as atitudes que nós devemos tomar para poder combater esse crime tão bárbaro, que é o ápice da violência doméstica contra a mulher. E quando o STF traz isso para discussão e fala e reafirma que a impossibilidade de utilizar essa tese horrenda de legítima defesa da honra, ele está ao lado de outras mais ações, que não só do Ministério Público, mas do Judiciário, de estudiosos da Polícia Civil, para que desse conjunto todo nós consigamos fazer a extração desse argumento. Na delegacia, por exemplo, é muito importante a mudança de cultura dos próprios policiais. Nós, lá do núcleo de feminicídio, desde 2019, nós estamos mudando também a cabeça dos policiais que trabalham com esses casos, porque nós somos integrantes da sociedade. Como integrantes, nós também temos esses resquícios exatamente, de reproduzir essas falas machistas, esses comportamentos. Então, hoje eu vejo que por meio das diretrizes nacionais e internacionais aplicada dentro da investigação, foi possível mudar e apresentar uma investigação muito mais qualificada, porque as testemunhas chegavam, relatavam alguns fatos e, de certa forma, durante o depoimento dessas testemunhas, elas relatavam algumas situações querendo justificar a ação desse homem. E ali a gente foi... culpabilidade, exatamente, né? Mostrar, mas ela fazia isso, né? Ela não era fácil. A gente escuta muito as pessoas falar, mas ela não era fácil. Como se fosse, então vamos justificar esse ato. E por meio dessa conscientização e desse movimento que nós, integrantes do Estado, fazemos diariamente, estamos tentando mudar esse paradigma, essa cultura e essas falas, por meio da aplicação das diretrizes nacionais e internacionais que nos orientam aqui. Quando estivermos dentro de uma investigação de feminicídio, nós precisamos preservar a vítima. O que nós queremos ali é esclarecer os fatos, angariar elementos para que o culpado seja condenado e não deixar que a vítima seja o foco da motivação daquele crime. Muitas vezes já tive durante diversos interrogatórios, eu pude perceber que esses autores, eles realmente queriam utilizar, mas o protocolo, as diretrizes nacionais e internacionais nos orientam a quê? Não permitir que aquele homem prossiga naquela fala. Olha, isso inverter a culpa, quer né? Inverter a situação. E a decisão, agrediu, exatamente, né? E a decisão do STF vai justamente nesse sentido. O que a gente já estava aplicando aí, como o doutor falou, desde 2015, o objetivo realmente de qualificar, muitas vezes em outros países já está como um crime próprio, aqui no Brasil optou pela qualificação da morte violenta contra a mulher, nesse sentido do feminicídio, justamente desde o início o objetivo sempre foi, não surgiu agora com o STF, desde o início o objetivo de se tornar um crime mais específico foi sempre afastar essa possibilidade de que os advogados, de que o próprio acusado alegasse essa legítima defesa da honra, porque era corriqueiro ele alegar. E lá no Tribunal do Júri, como são pessoas leigas que vão julgar, né, que vão determinar, eles também têm essa cultura, né? Então, quando um advogado, durante a defesa, ele joga aquela sementinha na cabeça do jurado,
Então, ele já está ali caminhando para uma absolvição, porque a gente não sabe qual que é a cabeça do jurado. Se o jurado ele tem essa cultura inserida nele, com toda certeza ele vai o quê? Vai dar o voto de absolvição dele. E uma mulher foi injustiçada. Então, Cláudia, isso vai ajudar a reparar o dano para a verdadeira vítima, né? Que é quem foi agredida, quem foi assassinado? A gente espera que sim, Laura, embora tardiamente, porque aqueles casos que já foram objeto de julgamento e muitos foram absolvidos, infelizmente, não houve realização de justiça, porque, na verdade, houveram inúmeros casos de absolvição com o acolhimento dessa, abre aspas, tese de legítima defesa, da honra, invertendo-se um valor, sobrepondo-se a honra a um direito muito maior, que é o direito à vida. Principalmente, né? quando a vítima foi assassinada, não Sim, está ali para se defender. E a respeito, né? do que bem ponderou a doutora Ingrid, né, o que observamos naquele emblemático julgamento envolvendo a vítima Ângela Diniz, o que ocorreu foi precisamente isso, uma inversão de valores, em que a vítima, né, foi colocada numa posição inversa. Nós tivemos isso se no vitimizou caso da o Daniela acusado. Pérez também, né? Houve uma inversão. Foi o réu que se vitimizou, né, atribuindo à ofendida a condição de responsável pela própria morte. Né? Quer dizer, uma revitimização. Assassina-se a vítima e assassina-se a sua história e a sua memória a posteriori. Né? É o que se quer evitar, inclusive através de normas como, por exemplo, a superveniente lei Mariana Ferrer, que depois, na medida possível, tenta impedir, proibir e evitar referências à memória, à pessoa da vítima, seus familiares e a sua história, não obstante tudo que antecedeu e que levou à sua morte. O senhor acha que vai haver uma conscientização? A Ordem dos Advogados está preocupada com isso? Olha, eu já enfrentei alguns julgamentos posterior à lei Mariana Ferrer e precedente a este julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ainda não vimos um resultado efetivo. Isso ainda leva um tempo, como a própria doutora Ingrid mencionou. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre os crimes e o movimento entre as décadas de 1970 e 80 que chamaram a atenção da sociedade para a violência contra as mulheres, os feminicídios e esse uso da tese da legítima defesa da honra. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje debate a decisão do STF de abolir o uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio e agressão contra mulheres. Bom, essa decisão é recente, né, no início de agosto, mas essa discussão já vem desde a década de 1970, pelo menos, né, quando houve um assassinato que ficou emblemático, né, de muita repercussão, que foi de uma socialite, a Ângela Diniz, que era mineira, foi morta a tiros em Búzios pelo companheiro em 1976. Em um primeiro julgamento, então, ele foi praticamente absolvido, pegou 2 anos de prisão com o uso dessa tese da legítima defesa. Doutor Cláudio, o que o senhor pode falar para a gente da atuação do advogado de defesa, que era amigo da família do réu, né, e o famoso Evandro Lins e Silva, da atuação da promotoria e do júri? Laura, um julgamento emblemático que teve repercussão não só nacional como internacional, em razão das pessoas envolvidas e de todas as demais circunstâncias. Fato ocorrido em 1976, como você já falou, o primeiro julgamento em 1979 e o segundo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que é uma questão que nós, se possível, devemos tratar aqui hoje, em 1981. Dr. Evandro, um dos maiores juristas do país, né? Preciso deixar muito claro, advogado, seu colega jornalista, né?
foi procurador-geral da República por um ano e foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Faleceu há pouco mais de 20 anos, um lamentável acidente que teve, uma queda quando voltava de Brasília, no aeroporto Santos Dumont, mas um notável jurista, na acepção da palavra. Promotor Daí do a caso... nossa surpresa, deixa eu te interromper, porque eu vou aproveitar para falar para as pessoas que ouvirem podcast para escutarem o Praia dos Ossos, né, que tem lá a participação dele nesse júri e, surpreendentemente, trazendo essa tese da legítima defesa da honra e acabando com a honra da vítima. Sim. Ali, o que acontece, Laura, a propósito? Não sei antes falar do colega, né, o doutor Sebastião, promotor de justiça que atuou em Cabo Frio, reconhecido como um colega de atuação firme e que concluiu a carreira dele também lá na região dos Lagos, em Cabo Frio, foi muito reconhecido pela atuação firme dele e atuou nesse caso especificamente com o assistente de acusação, que foi o doutor Heleno Fragoso. Eu costumo dizer, e vou repetir hoje, doutora Ingrid, que eu tenho por hábito afirmar, o doutor Evandro Lins e Silva cumpriu a tarefa, o papel dele como defensor, assim como cumprem os defensores públicos ou privados, como era o caso do doutor Evandro na ocasião. Existe uma grande distinção, e aqui não vai nenhuma crítica em relação ao papel desses atores do sistema de justiça, né? Especificamente no júri, quando nos deparamos com aqueles que estão em lados opostos, e assim o processo penal, a sistemática do direito processual penal nos coloca, né, daquele a quem incumbe imputar, acusar, né, um tem um discurso da convicção, este é o Ministério Público, o outro tem um discurso de conveniência. Qual a diferença? O Ministério Público trabalha com a prova, a defesa trabalha com o compromisso que ela tem com o seu constituinte. Assim como a autoridade policial. Ao contrário do que muitos pensam, a autoridade policial, sim, também é imparcial. Ela não faz uma investigação com o compromisso de, ao final, concluir sempre necessariamente pelo indiciamento, para apontar necessariamente, para dizer que aquela pessoa investigada é responsável pela prática homicida, no caso que aqui nós estamos tratando. Ela faz uma investigação isenta para dizer ao final e concluir se houve a prática criminosa e quem, se é que alguém praticou este crime ou não, ou se não há provas para tanto. Diferentemente, a defesa assume um compromisso através de um instrumento de mandato, que é uma procuração, para defender aquela pessoa. Do contrário, essa pessoa está indefesa e o sistema de justiça não funciona. O Ministério Público, diferentemente, ele recebe uma procuração ou um mandato público que é da sociedade. E ele pode, aliás, deve imputar uma acusação ou mesmo pedir a absolvição se provas inexistirem, de modo que existe uma dicotomia entre o discurso de convicção por parte do Ministério Público e um discurso de conveniência. O doutor Evandro fez o seu trabalho de quem o contratou. Porque está falando para um júri de leigos. E está falando né? em nome de um acusado. Vale mais, né? E está falando em nome de um acusado, né? Porque, do contrário, ele está indefeso e júri não haveria. Esta é a grande diferença. Então, com a aquiescência ou a concordância ou não daqueles que estão assistindo, o mundo assistindo àquela situação, ele abraçou uma tese que ele achou plausível, embora, claro, ninguém que se depara com aquela situação possa, em sã consciência, imaginar que aquilo possa ter alguma verossimilhança à vista da prova e dos elementos de convicção, mas é o que ele tinha em mãos para poder atender ao seu cliente, aquele que o contratou para tentar ou justificar ou, ao menos, minimizar a responsabilidade de quem o contratou. Bom, esse foi um caso emblemático que, inclusive, teve muita repercussão na sociedade mineira, muito tradicionalista, mas foram outros dois casos, no começo da década de 1980, em Belo Horizonte, que levaram ao movimento Quem Ama Não Mata. Sobre isso, nós vamos ouvir um trecho do depoimento da Miriam Cristos, jornalista, feminista e coordenadora desse movimento. Vamos ver. Em 1980, ocorreram 2 mortes de mulheres de classe média alta,
Maria Regina Souza Rocha e Luísa Ballesteros, no espaço de 15 dias. Isso foi um tapa na cara da sociedade belo-horizontina. Houve uma comoção muito grande. Nós tivemos a ideia, ali na TV Globo, principalmente as jornalistas da Globo, de fazer um ato público denunciando a violência contra a mulher, principalmente a questão das mortes, que não tinham nome, não era feminicídio, eram mortes de mulheres. Elas foram mortas entre final de julho e agosto. O nosso ato foi 18 de agosto de 1980, no adro da Igreja de São José. Não só a principal igreja de Belo Horizonte, mas era também um diálogo, quase que uma provocação também ao casamento católico, onde se tem aquela ideia de que os dois se tornam só que esse um só geralmente é a parte masculina, né? Então, nós feministas resolvemos fazer um ato no adro da Igreja São José no final da tarde. Eu me recordo de dar entrevistas pedindo a participação das mulheres e pedindo que elas levassem flores, levassem velas, porque eu tinha uma concepção que esse ato ele deveria ser um ato político-artístico. Eu sempre confiei muito na força da arte para tocar as pessoas. Não é só o discurso político que abre a consciência das pessoas. A arte também tem esse potencial. Elizabeth, falando em arte, né? Essa retomada do movimento Quem Ama Não Mata, você continua usando muito isso, né? Sua escrita como escritora, para despertar essa consciência, né? A poesia, na verdade, ela é uma expressão dos sentimentos da gente sobre o mundo, né? Então, isso acontece independente. Eu digo que a literatura me escolheu, não fui eu que escolhi a literatura. Então, é um canal meu de comunicação com o mundo. E é claro que isso vai transmitir as nossas ideias e falar sobre o mundo em que a gente está vivendo, né? E sobre arte, a gente acabou de inaugurar um website, vermelhocarmim.minas.com.fiocruz.br, né? Então, vou repetindo, vermelhocarmim.minas.fiocruz.br, onde nós temos toda a reconstituição deste movimento. A gente conta a história, tem 14 depoimentos gravados em vídeo, tem 5 crônicas escritas por personalidades da vida cultural e política mineira, inclusive o Bernardo da Mata Machado, que eu gosto de chamar a atenção, porque ele faz uma análise muito boa do momento, né, cultural e político que a gente vivia. E tem também uma peça de teatro dirigida pelo Pedro Paulo Cava, em cima da minha tese de doutorado sobre a cultura das masculinidades no Brasil, homens punidos pelo Limeira da Penha, como eles pensam, como eles se sentem em relação às mulheres, em relação às escolhas amorosas, que tipo de companheiros eles escolhem, a partir de que valores, e como que eles lidam com a questão da violência e das tensões do casamento, né? Como é que eles reagem nessas situações. E como que eles interpretam a violência cometida por eles, inclusive. E tem, inclusive, nesse espetáculo, sessão de grupo reflexivo. Tem uma cena inteirinha que é uma reunião de grupo reflexivo com a psicóloga, conduzindo o debate com os homens. E a gente tem levado esse espetáculo, ele está lá no site, porque é uma videopeça, foi gravada no Teatro Feluma, né? Escrita em cima da minha tese e em cima da dissertação sobre violência contra mulheres da psicóloga Simone Francisca de Oliveira. E a gente usa isso como uma ferramenta de trabalho. A gente tem levado para jovens estudantes do ensino médio para debater com eles a cultura das masculinidades. Qual que foi o impacto desse movimento naquela época, né? Que começou aí já alimentado pelo caso da Ângela Diniz e depois com esses outros 2 casos? Ele chegou, inclusive, a fazer, o doutor Evandro, no segundo julgamento, em 81, um ano depois do início do nosso movimento, ele reclama da ação das feministas em Cabo Frio, porque as feministas adotaram o nosso slogan, levaram cartazes para lá, fizeram campanha na rua, inclusive uma grande líder nossa, que é a socióloga Celina Albano, estava neste grupo, assim como outras professoras universitárias, pesquisadoras, que eram todos de grupos feministas do Rio de Janeiro. Se reuniram em Cabo Frio, invadiram a cidade, fizeram passeata na rua, com cartazes, mobilizaram as mulheres. E a gente mobilizou a imprensa, porque na época muitos de nós estávamos na mídia mineira, né? E a gente botava esse discurso na rua. A gente acha que isso fez uma diferença, sim, para o segundo julgamento, onde foi condenado, né, o playboy
Como é o nome dele, minha Dock senhora, que eu até me Street. esqueci, o Dock Street, que na verdade a prática dele não era nada convincente, ou seja, quando o doutor Cláudio fala da prática do doutor Evandro defendendo, né, ele estava atuando com os valores e com a cultura daquelas pessoas, daquela comunidade ali, que era uma comunidade, inclusive, de uma região pequena, né? Não era uma grande cidade, onde as pessoas às vezes têm ideias mais modernas, mais avançadas, era uma comunidade que praticava valores também tradicionais. E ele lidou exatamente com os valores tradicionais, ele soube manobrar com isso. E o segundo Então, julgamento teve um exato, outro resultado. né? exato. Um grande jurista, imagina, ele vai saber muito bem lidar com os valores da comunidade para poder conseguir o resultado que ele quer. Ou seja, imputar a culpa à pessoa que foi assassinada, que foi exatamente o que se deu. Só que ele reclama da ação das feministas porque as mulheres, com a sua prática, elas mudaram o resultado daquele julgamento. E foi uma grande influenciaram vitória. também nos julgamentos dos outros 2 casos ocorridos aqui em Belo Sim, Horizonte. sim, e influenciou muitas coisas, né? Por exemplo, em 1983, por sugestão nossa, que o Tancredo Neves cria, no segundo semestre, a primeira delegacia de mulheres e foi a segunda da América Latina. No início do ano, o Montoro foi na virada democrática, na redemocratização, os 2 governos, né, democráticos, que eram do chamado MDB, na época, autêntico, eles criam, o Montoro cria em São Paulo a primeira delegacia da América Latina. E se cria, agora, a contradição disso, quando eu falava que aquela evolução das leis das mulheres, né, como que as mulheres não tinham direitos, as mulheres naquela época, por conta das leis de família, como elas não eram cabeça de casal, elas eram obrigadas, mesmo que elas apanhassem do homem para fazer a denúncia na delegacia, elas tinham que pedir autorização ao homem, que era o seu, vamos dizer assim, opressor. E a mesma coisa se a moça estava sofrendo violência dentro da sua família. Ela tinha a obrigação de pedir ao pai autorização para ir fazer a denúncia na delegacia. Delegada. Só uma observação Claro. a respeito do segundo julgamento. Apesar de revertido o julgamento, né? E todo esse movimento, é bom sempre lembrar que subsiste até hoje. A condenação do segundo julgamento foi de singelos, e deixo claro, singelos 15 anos, e o réu cumpriu efetivamente 4 anos em Ela regime passou fechado. de 2, Sim. que ele nem cumpriria. Não cumpriria, né, porque havia pra uma suspensão 15. da execução. Sim, de 15, Então, foi dos quais ele cumpriu 4. Essa é a realidade da lei penal brasileira. Infelizmente, Sim. né? Bom, e aí eu queria passar para a delegada, puxando esse gancho da sua fala, Elizabeth. Nos casos em que você tem trabalhado, né, de feminicídio, de agressão, nos últimos 10 anos, como é que você percebe a atitude dos agressores e das mulheres, das vítimas também, né, quando elas sobrevivem, né? Ainda há uma sensação de impunidade e de recolhimento da mulher diante do agressor? Sem sombra de dúvidas, há esse recolhimento das vítimas nos casos em que ela está inserida nesse contexto de violência doméstica e não consegue sair desse sistema violento. O que a gente percebe analisando os casos de feminicídio é que essas mulheres, quanto mais elas encerram um ciclo, volta para o ciclo, encerra e volta, mais próximo ela está do feminicídio. E foi o que aconteceu em diversos casos. Elas não saíam desse relacionamento totalmente, então encerrava ali por um período, aí ele vinha com aquela situação da lua de mel, aí ela voltava. Então, quanto mais vezes ela permanecia naquele vai e volta, mais próximo ela ia chegando de ser vítima do feminicídio. E aí, o que a gente percebe com relação a isso? É justamente a cultura social de tudo. A mulher, para ela se manter viva, ela precisa principalmente da consciência dela, mas nós, como Estado, a sociedade, a mídia, ela e os familiares, eles precisam fazer parte desses pilares para que essa mulher permaneça viva e para que ela não seja incluída nesse ciclo de violência. Então, é uma ação conjunta do Estado, da sociedade, da mídia. A mídia é muito importante para essas questões, porque já tive casos do advogado, do investigado, ir para a porta do DEI dar entrevista, para a porta do departamento e alegar a legítima defesa. Isso em 2020, com essa tese tão horrenda na porta
da delegacia querendo afirmar aquilo. E aquilo causou uma revolta dentro da delegacia, porque nós já estamos com essa consciência, os policiais já têm essa consciência e, infelizmente, algumas pessoas ainda não têm. E ainda existe essa sensação de impunidade por parte dos agressores? O objetivo é justamente esse, várias ações conjuntas para que essa mulher não se sinta indefesa. Então, quanto mais publicidade positiva de que todos nós, como integrantes da sociedade, devemos acolher essa mulher ao invés de julgar, mais fácil será dela sair desse ciclo e mais a chance dela se sentir mais acolhida é muito melhor e menos injustiçada. O problema é não só decretar as medidas, mas criar uma rede de Sim, proteção é uma rede para que de ela apoio. sobreviva. Não se trata só da medida protetiva. Quando a gente fala que a mulher precisa procurar a medida protetiva, procurar a delegacia, na verdade nós queremos incluí-la nessa rede de apoio, que é o que vai salvá-la. Ok. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já com esse Além das Montanhas. Aguarde. Foram meses de trabalho, planejamento e execução do projeto. Vem aí a TVMP, o canal de comunicação do Ministério Público de Minas Gerais, que chega para trazer informação de forma dinâmica e interativa. Instalada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a TVMP foi toda estruturada para sediar debates sobre temas que são assuntos do momento e realizar programas que apresentam conteúdos, projetos e ações de destaque da instituição. A TVMP vem para inovar e ser um espaço de diálogo que aproxima a sociedade do Ministério Público. A programação da TVMP foi idealizada de acordo com a identidade da instituição e todo o conteúdo será veiculado pelo canal oficial do MPMG no YouTube, sem interrupção, 24 horas por dia, e poderá ser acessada de qualquer lugar e a todo tempo. E você, telespectador, está convidado, a partir de agora, a conhecer e a acompanhar o que acontece no MPMG. A TVMP inaugura um novo tempo de construção da história do Ministério Público de Minas Gerais. Se inscreva em nosso canal e fique por dentro da programação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à TVMP. Estamos de volta com Além das Montanhas. Agora, nesse último bloco, então, doutor Cláudio, eu queria falar do caso de muito pouco tempo atrás. O próprio STF manteve a absolvição de um homem que tentou matar a ex-mulher e alegou legítima defesa da honra num crime ocorrido aqui em Minas em 2016. E foi julgado no ano seguinte, né? Como é que o Ministério Público se manifestou nesse caso? Laura, esse fato é de 2016, o fato ocorreu na comarca de Nova Era, e a vítima foi absolvida, o réu foi absolvido. O Ministério Público recorreu e obteve sucesso não só no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como também no Superior Tribunal de Justiça. Isso com fundamento não só nas provas, naturalmente, como também no vigente Código de Processo Penal, que autoriza, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sempre que a decisão for, como expressamente diz a lei, manifestamente contrária à prova dos autos. Não é qualquer decisão contrária, é aquela que é absurdamente contrária à prova dos autos. É a expressão que a lei usa, manifestamente contrária à prova dos autos. Infelizmente, o Supremo, no entanto, invocando um princípio constitucional da soberania dos vereditos, concluiu pela manutenção da decisão tomada pelos jurados, no sentido de que, por se tratar de uma decisão soberana, haveria de se respeitar essa deliberação do Conselho de Sentença. E, apesar das decisões anteriores, tanto da segunda instância mineira como do Superior Tribunal de Justiça, essa decisão acabou por transitar em julgado, ou seja, se tornou definitiva e o réu foi absolvido, em que pese a vítima ter sofrido golpes de faca nas costas e na altura da cabeça.
né? E o motivo foi precisamente, ou a alegação foi exatamente a legítima defesa da honra, ao argumento de que o réu achava que estava sendo traído, pelo só fato de imaginar. E aqui eu faço questão, porque nós tratávamos disso no bloco anterior, Laura, de trazer ao conhecimento das pessoas, do público, daqueles que nos ouvem, que está para ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal um tema sobre o número 1087 de repercussão geral, que, a exemplo de outros, a depender do que venha a ser decidido pela Suprema Corte, poderá ter repercussão, como o próprio nome diz, geral e obrigatória, de aplicação obrigatória para todos, no sentido de impedir o Ministério Público de recorrer, amanhã ou depois, sempre que um réu venha a ser absolvido com este fundamento. Isso está lá no Supremo Tribunal Federal para decidir. Mas e agora com essa decisão do Supremo de que essa tese é inconstitucional, isso não deve ser revisto? Única e exclusivamente nos casos em que se invoque a legítima defesa da honra. Mas nós podemos ter outras situações que eu alerto aqueles que nos ouvem, porque isso é de extrema gravidade. Cito, imaginem, por exemplo, um réu que seja levado a julgamento e que confesse um homicídio que ele tenha praticado por questão racial ou por homofobia, e que naquele conselho de sentença formado por 7 pessoas se sentem 4 simpáticos, entre aspas, a esta causa. E como eles votam por sua íntima convicção, não tendo que dar satisfação a quem quer que seja, mesmo diante de uma confissão do acusado, que perante o júri popular diga, sim, matei por este motivo e mataria de novo, perguntado como devem ser indagados os jurados, o júri absolve o réu, 4 simpáticos a esta causa absurda podem afirmar, sim, eu absolvo. E o Ministério Público não poderá recorrer. Ministério Público que representa a sociedade, que representa a defesa. Sendo que convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, dizem que toda vítima tem direito ao recurso. Quem representa a vítima é o Ministério Público. E a vítima ficará sem voz. Então eu pergunto, como subtrair da vítima o direito a um segundo grau de jurisdição, que também é um princípio constitucional? Isso está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, é o tema 1087, ainda não se decidiu, e já existem votos no sentido de subtrair do Ministério Público, a pedido da defesa particular e de diversas defensorias públicas que aderiram a este movimento, para retirar do Ministério Público, aí não é uma questão corporativista, de retirar da sociedade o direito de recorrer. Aí cabe à sociedade se manifestar, né, isso, Elizabeth? Eu fiquei o movimento agora foi realmente retomado. chocada, porque agora todas essas grandes teses de avanço de direitos de grupos identitários, né, que são consideradas minorias, na verdade nem são, porque nem as mulheres nem os negros são minoria no Brasil, né? Vamos dizer, por favor, né? Isso é um grande absurdo e é uma ameaça, né, à tese dos direitos civis, inclusive, né? Eu acho, e ao Estado Democrático de Direito, tudo que é avanço e progresso na sociedade fica ameaçado por uma tese como essa. Eu acho um grande absurdo. Está precisamente na ADPF 779, doutora Ingrid, em que, ao final, se decidiu que é inconstitucional a tese da legítima defesa, especificamente em relação a ela, até mesmo em razão desse precedente que você citou, Laura, de Nova Era, não haveria essa possibilidade de se afastar o recurso por decisão contrária à prova dos autos em relação ao veredito do quesito genérico e especificamente se invocar a tese da legítima defesa da honra, o que não exclui essa possibilidade em relação a outras teses. Nesse caso, pode ser revisto? Pode. Nesse caso de Nova Era? Pode, mas não em relação a outras situações, se por maioria se decidir nesse sentido em relação
a essa tese de repercussão geral que está no Supremo. Inclusive, se você usa subrepticiamente, ou seja, sem enunciar a tese da legítima defesa da honra, mas leva toda a discussão para este campo, né? Que é também uma manipulação. Se você induz ao julgamento a fazer essa consideração com base nesses valores tradicionais e você não enuncia a tese da legítima Com defesa outra da honra. roupagem, por exemplo. Exatamente. Elizabeth, como é que o movimento está sendo retomado? Né, esse movimento? Assim, então, em 2018, eu digo sempre que, até usando o recurso tecnológico, eu estava comentando aqui no intervalo que a gente sabe pelos dados que tanto a nível mundial como a nível nacional, só 11% dos casos de violência no país praticados chegam às delegacias como denúncia. Em geral, se denuncia a classe trabalhadora. Isso ficou patente na minha pesquisa também, que eu fiz com os homens, que os casos, principalmente, são da classe trabalhadora. E você vê, quando você tem recursos tecnológicos nos prédios, nos elevadores, não sei o quê, você acaba sabendo de outros casos, não é, que não são praticados pela classe trabalhadora, ou seja, você tem acesso a todos os outros grupos sociais que estão praticando a violência Câmeras e de maneira cruel, não é? E absolutamente selvagem. Você vê o cara socando a mulher dentro do elevador, o outro jogando pela janela, pela varanda, um escândalo, né? Quando a coisa chega neste patamar, a Miriam convocou a gente pelo Facebook, falou, não vamos fazer nada, vamos voltar a fazer o nosso movimento, vamos retomar. E a gente foi retomar, enquanto nós, inclusive, estávamos envolvidas com pesquisa nessa área, acabando podendo dar alguma contribuição. E aí fizemos um ato público em frente da Faculdade de Direito, em novembro de 2018, e retomamos o movimento. Temos tentado fazer coisas, temos tentado, enfim, agregar pessoas, fazer campanhas e esse tipo de resgate da história da luta feminista das mineiras. Né, essa também. retomada pode ter ajudado nessa decisão do STF de abolir de vez essa tese absurda? Eu não diria isso. A gente não tem nem instrumentos para poder ter esse tipo de conclusão, né? Eu acho que faz parte de um conjunto de coisas, né? E até vamos dizer assim, de um despertar da consciência, né? Porque, ao mesmo tempo que é contraditório, que tem toda essa questão que o doutor Cláudio estava apontando aqui, ao mesmo tempo é a contradição dentro da própria instituição Supremo, né? Um negócio meio chocante. Mas isso, de certa forma, está refletindo um certo avanço dos movimentos, né? Um certo avanço social, a consciência que você tem que ter, né? Delegada, o que ainda é preciso fazer para combater essa violência contra a mulher? A caminhada ela é longa e árdua, né? Que já vem há bastante tempo. E o objetivo e o que nós precisamos fazer é continuar lutando, continuar falando sobre, debater mais sobre o tema, conscientizar as pessoas, porque a sociedade ela vai ser reconstruída e ressignificada dentro das escolas. Então, por meio de palestras, é extremamente relevante a nossa atuação nessas crianças que estão na escola, para que elas percebam como se deve tratar uma mulher, como que a sociedade evoluída deve agir, porque qualquer tipo de ação contrária a isso faz com que uma mulher seja morta. E com o passar do tempo, na medida em que nós vamos desconstituindo essa cultura machista, patriarcal, de que a mulher é um objeto, de que ela deve agir dessa ou daquela forma, porque a partir do momento que ela foge daquele roteiro imposto pela sociedade, ela passa a ser vítima, passa a andar com um alvo nas costas. A partir desse momento é que nós temos que alertar todos nós que estamos inseridos nessa sociedade. O objetivo mesmo, o que fazer para... É uma pergunta que ainda não tem resposta, que vamos construindo na evolução. A participação de mulheres, né? Eu gostaria de comentar. Uhum. Eu sempre digo que quando as mulheres avançam os seus direitos, quando as mulheres detêm benefícios, a sociedade inteira está beneficiada. Inclusive, a mulher não avança das sozinha. Mulheres nas delegacias, sim, né? É muito importante esse empoderamento, dar o empoderamento à mulher, mostrar que nós somos detentoras de direitos, porque uma mulher que é agredida, uma mulher que é assassinada, ela teve ali o seu direito violado, é uma afronta aos direitos humanos. Então, em razão disso, quando a gente traz para o debate, traz à luz, procura
instrumentos e ações para que isso cesse, esse é o caminho. Então, é um caminho muito árduo a traçar ainda, mas eu acredito que a sociedade, ela precisa, cada integrante da sociedade tem essa responsabilidade. Cada integrante da sociedade tem que entender que quando uma mulher morre, de certa forma, se ele perpetua uma cultura, ele tem o sangue dessa mulher na mão, porque sem sombra de dúvidas, o assassinato de uma mulher, o feminicídio, ele é a exteriorização de uma cultura machista. Surgiu uma medida nova que eu queria discutir aqui, que é as leis de multa para agressores de mulheres, né? Como é que o governo do Distrito Federal sancionou em maio desse ano e agora o Piauí também aprovou, que chegaria a R$500 mil, né, de multa. O que o senhor acha disso, doutor Cláudio? Laura, é uma medida recente, né? A lei distrital. Existem notícias no sentido de que até há um projeto no âmbito do parlamento para que se torne, é um projeto de lei para que se torne também no Congresso Nacional, para que se torne uma regra de âmbito nacional. É importante deixar muito claro que se trata, no entanto, de uma multa de caráter de natureza administrativa, né? Para que o agressor, seja ele de que natureza for, por mais branda ou mais grave que seja esta agressão, arque com os custos inerentes ao acionamento de toda a rede de proteção. Acho que toda medida destinada a coibir essa violência é bem-vinda. De modo que eu aplaudo a iniciativa. Agora, para além disso, ou muito mais do que isso, eu acho que é necessário investir e continuar batalhando contra essa realidade da impunidade que nós vivemos. Eu digo isso porque nós estamos falando, Laura, do 5º país que mais mata mulheres no mundo. Isso não é pouca coisa. Nós estamos no estado que, segundo a última pesquisa, é o 2º estado no Brasil que mais comete feminicídios. Uma mulher é assassinada no país a cada 6 horas, doutora Ingrid. Esses são os relatórios, esses são os números. Não obstante, com todas as dificuldades que a doutora Ingrid bem conhece como autoridade policial, como as que ela acabou de relatar, com todas as dificuldades que eu conheço do início da investigação, que passa pela ação penal, que é dividida em 2 etapas, para chegar ao plenário do júri, não raro com o agressor solto, porque é uma dificuldade para mantê-lo preso, em razão dessa nova cultura que se instalou no país. E durante a permanência do agressor solto, ele corriqueiramente mantém ou envia recados à vítima ou a seus familiares. Ao final do julgamento, apesar de imposta uma pena igual ou superior a 15 anos, e a lei claramente, com muita dificuldade de ter sido alterada, e determinar a expedição do mandado de prisão pelo fato, objetivamente, dela ser igual ou superior a 15 anos, já se discute se ela é constitucional ou não neste aspecto, para que ele permaneça em liberdade. Isto chegou ao Supremo Tribunal Federal, se formou maioria para dizer que é constitucional, através de decisão virtual, e um ministro, formada a maioria, convocou o plenário para que fosse presencial, para que se decidisse novamente a respeito. Quando então o feminicida poderia já estar saindo preso do plenário. Veja que situação nós estamos. Ou seja, o réu condenado por um tribunal popular do júri soberano, nestas horas parece que não é soberano, né? Sai pela porta da frente, não raro, antes do conselho de sentença, que ali deve permanecer para todas as formalidades posteriores à realização do julgamento. Fazendo um paralelo, há poucos dias eu compartilhei nas redes sociais que há poucos dias, dia 22 de agosto, doutora Ingrid, na Pensilvânia, Estados Unidos,
uma brasileira que foi ganhar a vida lá, professora. Foi assassinado por também um brasileiro, seu Amásio, ex-Amásio, na presença de seus 2 filhos menores. 1 ano e 4 meses depois, ele preso permaneceu e foi condenado à prisão perpétua. Só porque cometeu o crime lá. Lá, eram brasileiros. Essa é a diferença de tratamento em relação ao direito à vida. Enquanto aqui, a realidade é outra. O que é preciso fazer para mudar isso? Bom, essa Temos que discussão ter uma revisão é a de leis. discussão da retomada, do Estado Democrático de Direito, ponto número 1, a retomada das políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres e também de reeducação dos homens. É que eu estava comentando aqui. Nós estamos estabelecendo agora uma nova pesquisa para ampliar essa pesquisa dos homens feita em Belo Horizonte para 5 capitais brasileiras. Quando nós fomos ver, a realidade hoje os grupos reflexivos, que são proposta da Lei Maria da Penha, como pena alternativa para os homens, que é o momento que os homens conseguem fazer uma reflexão pela primeira vez na vida sobre as suas responsabilidades na questão da violência na relação íntima, e isso está praticamente desmobilizado no Brasil. Eu estava propondo ao Dr. Cláudio aqui que a gente sente para fazer um diálogo, uma discussão, para retomar essa política pública no Brasil, porque o próprio sistema de justiça foi encurtando os recursos, reduzindo, hoje não tem praticamente recursos para sustentar a existência de grupos, que é o único momento que esses homens, como eu disse, da classe trabalhadora, têm a chance de sentar para fazer uma reflexão sobre a sua história de vida, o modo como foi educado, a cultura da masculinidade violenta, a gente chama de masculinidade tóxica popularmente, tá certo? Então, isto... Que é a melhor ferramenta para coibir os feminicídios, não há dúvida, né? Isso não há dúvida. As pesquisas que eu realizei recentemente me mostraram isto. Eu passei 1 ano frequentando o grupo reflexivo e vi a importância que tem e o processo que desencadeia na consciência dos Que homens. eles acreditam realmente que está certo agir dessa forma, né? Eles não foram têm criados consciência, dessa eles forma. não têm consciência de que é isso que errado. estão cometendo é violência. Inclusive, eu digo isso na minha tese de doutorado. Eles não têm consciência, inclusive, que o imposto a eles como modelo de masculinidade violenta também é uma violência cometida contra eles como seres humanos. Então, como eles desconhecem a violência que cometeram a eles para sobreviver emocionalmente, eles também desconhecem que o que eles estão cometendo é violência. Doutor Cláudio, como é que vai ser esse congresso do Tribunal do Júri? Como é que está sendo a organização dele? O que ele vai trazer esse tipo de discussão? Obrigado, Laura, pela oportunidade. Esse congresso vai ser realizado nos dias 4, 5 e 6 de outubro, aqui em Belo Horizonte. É um congresso nacional do Tribunal do Júri, que nós tivemos a oportunidade de trazer para Minas Gerais, depois do grande sucesso do congresso de igual natureza realizado em São Paulo, ao ensejo da comemoração dos 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil. Vai contar com grandes nomes do júri no Brasil e fora, terá inclusive um palestrante que é um promotor nos Estados Unidos, responsável não só pelo júri, mas pelo combate às gangues naquela região. E nós teremos aí a participação de colegas de todo o Brasil, inclusive a doutora Letícia Gamboge, que chefe da Polícia Civil, nos honrará com a presença também, representando a competente Polícia Civil de Minas Gerais. Nós contamos com a participação de todos, já estamos com mais de 400 inscritos, de modo que será uma oportunidade de tratar dos mais diversos assuntos, dentre os quais a questão do feminicídio, a vedação da legítima defesa da honra e tantos outros que são inerentes à defesa da vida. Eu conto com a participação de todos, vai ser motivo de muita alegria receber não só os mineiros, mas integrantes do Ministério Público e de outros órgãos da segurança pública nesse grande evento que nós estamos realizando aqui em Belo Horizonte. Será realizado na Faculdade Dom Helder Câmara, aqui em Belo Horizonte. O senhor estava falando da delegada Letícia, né, chefe lá, e eu estou vendo aqui a doutora Ingrid. Elizabeth vai lembrar disso, da época em que éramos jornalistas na imprensa em Minas, em que o departamento de investigação era dominado por homens, né? Então é bom ver a presença de mulheres. Obrigada. Hoje tem grande maioria de mulheres e é muito bom ver isso, porque levar a nossa força
e honra é muito importante em um ambiente totalmente masculino, né? Então, Obrigada pela sua muito participação importante. aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, agradeço. doutor Eu Cláudio. agradeço. A você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. Eu volto em breve.